A poeira vermelha grudava no suor do rosto de Sofia Romano enquanto ela observava a imponente fazenda Stone se estender diante de seus olhos. O portão de ferro forjado ostentava o nome da propriedade em letras elegantes, contrastando com a rusticidade dos currais que se perdiam no horizonte. Ela ajustou a mochila surrada no ombro e respirou fundo, tentando acalmar os nervos. Hoje, Sofia Romano, advogada ambientalista formada pela USP, morreria simbolicamente para dar lugar a Ana Silva, uma jovem desesperada em busca de trabalho. Há 3 anos, a empresa de Gael Stone havia usado táticas predatórias para forçar a pequena fazenda da família Romano à falência. Seu pai, um homem orgulhoso que havia trabalhado aquelas terras por décadas, nunca se recuperou da humilhação. Morreu 6 meses depois, o coração partido pela perda de tudo que construíra. Sofia jurou na sepultura dele que faria justiça. E agora tinha a chance perfeita. Rumores corriam pelos botecos de Ribeirão Preto sobre possíveis irregularidades ambientais na fazenda Stone. Poluição das águas, descarte inadequado de agrotóxicos, desmatamento ilegal. Se fosse verdade, seria a vingança perfeita. Ela tinha as habilidades legais para destruí-lo, mas precisava das provas. E para isso, precisava estar dentro da fazenda. O som de cascos se aproximando fez Sofia endireitar os ombros. Um cavaleiro apareceu no alto da colina, montado em um cavalo preto lustroso. Mesmo à distância, a figura imponente de Gael Stone era inconfundível. Ele desceu a encosta com a confiança de alguém que conhecia cada centímetro daquelas terras, cada pedra, cada árvore. Aos 35 anos, Gael havia abandonado o mundo corporativo após uma aquisição hostil que o encheu de remorso. Comprou a maior fazenda da região e se tornou um recluso, um homem que confiava mais em seus cavalos do que em pessoas. Quando chegou mais perto, Sofia pôde ver os músculos definidos pelo trabalho duro, os olhos afiados que pareciam penetrar sua alma e uma presença que dominava o ambiente sem esforço. "Você deve ser a moça que ligou ontem", disse ele, desmontando com um movimento fluido. Sua voz era grave, carregada de uma autoridade natural que fazia Sofia se sentir pequena. "Sim, senhor." "Ana Silva", respondeu ela, estendendo a mão. "Preciso muito deste trabalho." Gael observou a mão dela por um momento antes de apertá-la. Suas mãos eram grandes, calejadas, mas Sofia notou como ele franzou levemente a testa. Suas próprias mãos eram suaves demais, traindo sua verdadeira identidade. Ela havia tentado criar algumas calosidades falsas, mas claramente não havia sido suficiente. "Você já trabalhou em fazenda antes?" perguntou ele, soltando sua mão e cruzando os braços. "Sim, senhor. Na fazenda do meu tio lá no interior de Minas", mentiu Sofia, rezando para que sua pesquisa online sobre trabalho rural fosse suficiente. Gael a estudou por um longo momento. Havia algo nos olhos dela que não combinava com a história que contava. Inteligência demais, determinação demais para alguém que afirmava ter vindo apenas em busca de trabalho braçal. Mas também havia uma vulnerabilidade genuína ali, uma necessidade que ele reconhecia. O trabalho é pesado. Começamos às 5 da manhã. Cuidamos do gado, limpamos currais, plantamos, colhemos. Não é lugar para quem tem medo de sujar. "As mãos", disse ele, testando-a. "Eu não tenho medo de trabalho duro", replicou Sofia, erguendo o queixo com uma determinação que fez algo se mexer no peito de Gael. Ele assentiu lentamente. "Tem um alojamento para os funcionários. 80% dos trabalhadores são homens. Você tem certeza de que quer ficar?" "Tenho", respondeu ela sem hesitar. "Então vamos ver do que você é feita", disse Gael, remontando seu cavalo. "Marcos vai te mostrar o alojamento e explicar as regras. Amanhã às 5 você começa." Enquanto ele se afastava, Sofia sentiu uma mistura de alívio e apreensão. Tinha conseguido. Estava dentro da fazenda Stone. Agora precisava encontrar as provas que procurava sem despertar suspeitas. Mas enquanto observava Gael se afastar, seu cavalo movendo-se em perfeita harmonia com ele, Sofia sentiu algo inesperado se mexer em seu peito. Uma atração perigosa que ela não havia previsto. Balançou a cabeça, afastando pensamentos indesejados.
Estava ali por justiça, por seu pai. Não podia se permitir distrações. O que ela não sabia era que Gael também a observava pelo espelho retrovisor de sua caminhonete enquanto se dirigia à casa principal. Havia algo naquela mulher que o intrigava. Suas mãos macias, suas perguntas inteligentes demais. A forma como ela observava tudo com olhos analíticos. Ana Silva não era quem dizia ser. E Gael Stone não havia chegado onde estava sendo ingênuo. O primeiro dia de Sofia na fazenda Stone foi um desastre completo. Acordou atrasada, derrubou o balde de ração dos bezerros e conseguiu ser pisoteada por uma vaca aparentemente dócil. Suas mãos, que antes apenas conheciam o teclado do computador e as páginas de códigos jurídicos, agora estavam cobertas de bolhas dolorosas. Cada movimento era uma tortura, mas ela persistia, determinada a manter sua farsa. Gael a observava de longe, apoiado na cerca do curral principal. Havia algo fascinante na forma como ela se recusava a desistir, mesmo quando era óbvio que nunca havia tocado em uma ferramenta agrícola na vida. Marcos, seu capataz, havia reclamado 3 vezes sobre a nova funcionária, que mais atrapalhava do que ajudava. Mas Gael não a demitiu. Algo nela o intrigava. "Você não é de fazenda", disse ele, aparecendo ao lado dela enquanto Sofia lutava para carregar um fardo de feno que pesava mais que ela própria. Sofia sobressaltou-se, quase derrubando a carga. "Claro que sou. Já disse que trabalhei na fazenda do meu tio." "Seu tio deve ter sido muito protetor", respondeu Gael pegando o fardo com uma facilidade irritante. "Porque você segura as ferramentas como se fossem cobras venenosas." O coração de Sofia disparou. Estava sendo descoberta? "Estou só, enferrujada. Faz tempo que não trabalho na roça." Gael a estudou com aqueles olhos penetrantes. "Por que veio realmente para cá, Ana?" A pergunta carregava um peso que fez Sofia engolir em seco. "Preciso do dinheiro. Não é crime ser ruim no trabalho no primeiro dia." "Não", concordou ele, mas não pareceu convencido. "Venha, vou te ensinar a fazer isso direito." O que se seguiu foi uma tortura de tipo completamente diferente. Gael se posicionou atrás dela, suas mãos grandes cobrindo as dela no cabo da ferramenta. Seu peito roçava nas costas de Sofia, e ela podia sentir o calor emanando de seu corpo, o cheiro de terra e suor masculino que era perturbadoramente atraente. "Assim", murmurou ele, sua voz grave próxima ao ouvido dela. "Deixe a ferramenta fazer o trabalho." Sofia tentou se concentrar na lição, mas sua mente estava em pânico. Aquela proximidade era perigosa. Ela podia sentir os músculos do braço dele se contraindo, a força controlada em cada movimento. Isso não deveria estar acontecendo. Ela estava ali para destruí-lo, não para se sentir atraída por ele. "Melhor", disse Gael, se afastando abruptamente, como se também tivesse sentido a tensão no ar. Os dias seguintes estabeleceram um padrão perigoso. Sofia tentava desesperadamente cumprir suas tarefas enquanto procurava oportunidades de investigar. Gael aparecia nos momentos mais inesperados, sempre com aquele olhar penetrante que a fazia se sentir exposta. Ele a ajudava quando necessário, mas sempre mantinha uma distância profissional que estava se tornando cada vez mais difícil de ignorar. Foi na quarta-feira que Sofia testemunhou algo que abalou suas convicções. Estava voltando do jantar quando ouviu vozes baixas vindas do estábulo. Curiosa, se aproximou nas sombras e viu Gael ajoelhado ao lado de um bezerro claramente doente. Suas mãos, tão ásperas durante o dia, eram incrivelmente gentis enquanto examinava o animal. "Vai ficar bem, pequeno", murmurou ele, sua voz carregada de uma ternura que Sofia nunca havia ouvido. "Só precisa de um pouco mais de cuidado." Sofia observou fascinada, enquanto Gael passou a noite inteira cuidando do bezerro. Ele aplicou medicamentos, ofereceu água e até mesmo conversou com o animal como se fosse um velho amigo. Essa não era a imagem do magnata corporativo implacável que ela havia construído em sua mente. Nos dias seguintes, Sofia começou a notar outros detalhes. A forma como Gael conhecia cada animal pelo nome, como seus funcionários genuinamente o respeitavam.
Como ele tratava a terra com reverência quase religiosa. Quando um dos trabalhadores se feriu, foi Gael quem o levou pessoalmente ao hospital, pagando todas as despesas médicas. Ele não é o que parece, murmurou Marcos uma tarde, notando como Sofia observava o patrão. Quando chegou aqui, há 3 anos, estava destruído. Algo aconteceu no mundo dos negócios que o mudou completamente. Sofia sentiu um aperto no peito. O que você quer dizer? Não sei os detalhes, mas ele veio para cá carregando um peso muito grande. Esta fazenda não é só um negócio para ele, é uma forma de redenção. Essa revelação deixou Sofia em conflito interno. Cada dia que passava, a imagem do vilão que ela havia construído se desfazia um pouco mais. Gael Stone era complexo, ferido, buscando algo que ela não conseguia definir. E pior ainda, a atração entre eles estava crescendo a cada encontro, casual, a cada olhar que se prolongava além do necessário. Foi durante uma tempestade na sexta-feira que tudo mudou. Sofia estava no celeiro, finalmente sozinha, quando viu a oportunidade que procurava. O escritório de Gael ficava nos fundos, e ela havia notado que ele sempre deixava a porta destrancada. Com o coração disparando, ela se esgueirou até lá. O escritório era espartano, mas organizado. Havia arquivos sobre a fazenda, documentos legais, registros financeiros. Sofia começou a procurar, mas não encontrou nada incriminador. Frustrada, estava prestes a desistir quando ouviu passos se aproximando. Em pânico, ela se escondeu atrás da mesa, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que seria descoberta. A porta se abriu e Gael entrou, encharcado pela chuva, o cabelo grudado na testa, a camisa molhada marcando cada músculo do peito. Ele parou no meio do escritório, como se sentisse que algo estava fora do lugar. Seus olhos vasculharam o ambiente até pousarem na mesa onde Sofia se escondia. Lentamente, um sorriso perigoso se formou em seus lábios. "Saia de aí, Ana", disse ele, sua voz baixa e carregada de uma autoridade que não admitia discussão. Sofia se levantou devagar, o rosto vermelho de humilhação e medo. Eu estava só espionando", completou ele, se aproximando com passos lentos e calculados. "A pergunta é, para quem?" Sofia recuou até suas costas tocarem a parede, de madeira do escritório. Gael continuou se aproximando, seus olhos nunca deixando os dela, até que ela pudesse sentir o calor emanando de seu corpo molhado pela chuva. O cheiro de terra e masculinidade a envolvia, fazendo seu coração disparar por razões que nada tinham a ver com medo. "Eu não estava espionando", mentiu ela, a voz saindo mais fraca do que pretendia. "Não?" Gael colocou as mãos na parede, uma de cada lado da cabeça dela, encurralando-a. "Então o que uma trabalhadora rural estava fazendo fuçando nos meus documentos?" A proximidade era insuportável. Sofia podia ver as gotas de chuva escorrendo pelo pescoço dele, podia sentir sua respiração quente no rosto. "Eu me perdi, estava procurando o banheiro." Gael riu, um som baixo e perigoso. "Mentira. Você tem feito isso desde que chegou aqui. Observando, analisando, procurando algo." Ele se inclinou mais perto, seus lábios quase tocando a orelha dela. "A pergunta é, o quê?" Sofia tentou se afastar, mas não tinha para onde ir. "Você está paranoico. Não estou procurando nada." "Suas mãos são macias demais", murmurou ele, pegando uma das mãos dela entre as suas. "Suas unhas estão bem cuidadas. Você fala como alguém com educação superior. E agora te encontro no meu escritório." Seus dedos traçaram a palma da mão de Sofia, enviando arrepios por todo o seu corpo. "Quem é você realmente, Ana?" Por um momento, Sofia quase cedeu. A intimidade forçada, o toque gentil contrastando com a intensidade do momento, a forma como ele a olhava como se pudesse ver através de todas as suas defesas. Mas então lembrou-se do pai, da fazenda perdida, da razão pela qual estava ali. "Sou exatamente quem disse que sou", respondeu ela, tentando parecer mais confiante do que se sentia. Gael estudou seu rosto por um longo momento. "Tudo bem", disse, finalmente se afastando.
mas saiba que estarei observando você muito de perto daqui para frente. Nos dias seguintes, a tensão entre eles se tornou quase palpável. Gael cumpriu sua promessa, aparecendo constantemente onde Sofia estava trabalhando. Ele a observava com uma intensidade que a fazia se sentir nua, mas também havia algo mais nos olhos dele. Desejo, atração, a mesma coisa perigosa que Sofia sentia crescer dentro dela. A conexão forçada entre eles se aprofundava a cada encontro. Quando Sofia se cortou com uma ferramenta, foi Gael quem cuidou do ferimento. Suas mãos surpreendentemente gentis enquanto limpava o sangue e aplicava o curativo. Quando ela ficou presa na chuva, ele apareceu com um guarda-chuva e a acompanhou até o alojamento, caminhando tão perto que seus ombros se tocavam. "Por que você realmente veio para cá?" perguntou ele uma tarde, enquanto trabalhavam lado a lado reparando uma cerca. Sofia hesitou. A pergunta parecia carregada de um significado mais profundo. "Já disse, preciso do trabalho." "Não", disse Gael, parando o que estava fazendo para olhá-la. "Há algo mais, algo que você não está me contando." Por um momento, Sofia foi tentada a confessar tudo. Havia algo na forma como ele a olhava que a fazia querer ser honesta. Mas então lembrou-se de por que estava ali. "Todos temos nossos segredos", respondeu ela, voltando ao trabalho. Gael a observou por um longo momento. "Sim", disse finalmente. "Todos temos." Foi nessa noite que Sofia descobriu o primeiro segredo, do próprio Gael. Incapaz de dormir, ela estava caminhando perto da casa principal quando ouviu o som de um piano. Seguindo a música, ela se aproximou de uma janela e viu Gael sentado ao piano, tocando uma melodia melancólica que parecia vir do fundo de sua alma. Ele não estava usando camisa, e Sofia pôde ver uma larga cicatriz cruzando suas costas. Suas mãos, tão ásperas durante o dia, se moviam com graça sobre as teclas. Havia uma vulnerabilidade em sua postura que ela nunca havia visto antes, como se a música fosse sua forma de purgar demônios que ninguém mais podia ver. Quando a música parou, Gael baixou a cabeça, os ombros curvados pelo peso de memórias que Sofia não podia imaginar. Ela se afastou silenciosamente, mas não conseguiu tirar a imagem da cabeça. Havia mais em Gael Stone do que ela jamais havia imaginado. No dia seguinte, ela decidiu investigar mais profundamente. Aproveitando que Gael havia saído para a cidade, Sofia se esgueirou até a casa principal. Estava procurando por evidências de crimes ambientais, mas o que encontrou foi completamente diferente. Na estante da sala, havia dezenas de livros sobre agricultura sustentável, conservação ambiental e recuperação de terras degradadas. Documentos espalhados sobre a mesa mostravam projetos de reflorestamento, sistemas de irrigação ecológica e programas de preservação da fauna local. Este não era o escritório de um poluidor, era o escritório de alguém desesperado para fazer a diferença. Sofia sentiu o chão desabar sob seus pés. Tudo em que havia acreditado sobre Gael Stone estava errado. Ele não era o vilão que ela havia imaginado. Era um homem tentando se redimir usando sua fortuna para curar a terra da mesma forma que esperava curar sua própria alma. Ela estava tão absorta na descoberta que não ouviu os passos se aproximando. Quando se virou, Gael estava parado na porta, observando-a com uma expressão que misturava decepção e algo que parecia dor. "Encontrou o que estava procurando?" perguntou ele, sua voz cuidadosamente controlada. Sofia não conseguiu responder. O peso da culpa e da confusão a deixou sem palavras. Ela havia vindo para destruir um homem que estava tentando se redimir, um homem por quem estava se apaixonando contra todas as suas convicções. "Saia", disse Gael, sua voz baixa, mas carregada, de uma autoridade final. "Saia da minha casa, saia da minha fazenda e não volte." Tia Sofia saiu da casa principal como uma sonâmbula, o coração despedaçado e a mente em caos. Gael não a seguiu, mas ela podia sentir o peso de sua decepção mesmo à distância. Chegou ao alojamento e se trancou no quarto, finalmente, permitindo que as lágrimas caíssem. Ela havia passado 3 anos planejando essa vingança, 3 anos alimentando o ódio que a sustentava
após a morte do pai. Agora descobria que Gael Stone não era o monstro que imaginara. Pior ainda, estava apaixonada por ele. A ironia era cruel demais para suportar. Mas quando estava fazendo as malas, pronta para partir e nunca mais voltar, uma batida na porta a interrompeu. Era Marcos, com uma expressão preocupada no rosto. "Ana, você precisa ficar", disse ele entrando no quarto, "pelo menos por enquanto." "O Sr. Stone me mandou embora", respondeu Sofia, ainda não conseguindo olhar para ele. "Eu sei, mas há algo que você precisa saber." Marcos fechou a porta e se aproximou. "Tem gente fazendo perguntas sobre você na cidade. Homens de terno com cara de advogado. Dizem que estão procurando por Sofia Romano." O sangue de Sofia gelou. "O que você disse?" "Nada. Não conheço nenhuma Sofia Romano. Mas eles disseram que ela pode estar usando um nome falso. Descreveram você perfeitamente." Marcos a estudou com olhos perspicazes. "Você quer me contar? Quem é realmente? E por que esses homens estão te procurando?" Sofia se sentou pesadamente na cama. Não havia mais como manter a farsa. "Meu nome é Sofia Romano. Sou advogada ambientalista. Vim aqui para encontrar evidências contra o Sr. Stone." "Evidências do quê?" "Crimes ambientais, poluição, qualquer coisa que pudesse usar para destruí-lo." As palavras saíram amargas. "Minha família tinha uma fazenda pequena. A empresa dele nos levou à falência há 3 anos. Meu pai morreu de desgosto." Marcos assentiu lentamente. "E agora?" "Agora descobri que estava errada sobre tudo. Ele não é o homem que eu pensava. E esses homens que estão me procurando?" Sofia sentiu um calafrio de medo. "Devem ser da antiga empresa de Gael. Se descobriram que estou investigando, significa que há algo muito maior em jogo." "Você precisa contar para ele", disse Marcos. "Gael tem o direito de saber a verdade." "Ele não vai querer me ouvir. Você viu como ele reagiu quando me encontrou em sua casa. Ele estava ferido. Traição é algo que Gael não suporta. Mas, se você explicar..." "Não", Sofia balançou a cabeça. "Fiz muito mal a ele. A melhor coisa que posso fazer é desaparecer." Mas o destino tinha outros planos. Na manhã seguinte, Sofia foi acordada por gritos vindos do lado de fora. Vestiu-se rapidamente e correu para ver o que acontecia. Uma multidão se havia formado perto do rio que cortava a fazenda e ela podia ver Gael no centro, gesticulando furiosamente. "Isso é impossível", ele gritava para um homem de terno que Sofia não reconhecia. "Não uso esses produtos há 2 anos. Toda a fazenda foi convertida para métodos sustentáveis." "As análises não mentem, Sr. Stone", respondeu o homem, mostrando alguns papéis. "Encontramos altos níveis de agrotóxicos proibidos na água. Vamos ter que lacrar a propriedade até que a investigação seja concluída." Sofia se aproximou, o coração disparando. Ela reconhecia aquele homem agora. Era Ricardo Mendes, advogado da Corporação Agrícola Paulista, a mesma empresa que havia destruído a fazenda de sua família. A mesma empresa onde Gael trabalhava anos atrás. "Isso é uma armação", disse Gael, a voz carregada de uma fúria controlada. "Alguém contaminou essa água deliberadamente." "Tem como provar isso?" perguntou Mendes, um sorriso malicioso nos lábios. Foi então que Sofia entendeu tudo. Não era coincidência que esses homens estivessem procurando por ela. Não era coincidência que evidências de poluição aparecessem justamente agora. Alguém sabia que ela estava investigando Gael e havia decidido usar isso para destruí-lo. Mas por quê? Que interesse a Corporação Agrícola Paulista tinha em destruir Gael Stone? A resposta veio quando ela ouviu Mendes falar ao telefone, pensando que ninguém estava prestando atenção. "Sim, senhor, o plano está funcionando. Quando a fazenda Stone for leiloada por causa das multas ambientais, poderemos comprar por uma fração do valor. É a maior propriedade da região, perfeita para nossos planos de expansão." Sofia sentiu náusea. Gael estava sendo sabotado pela mesma empresa que havia destruído sua família. E, indiretamente, ela havia ajudado, fornecendo a distração perfeita enquanto eles plantavam evidências. Ela observou Gael discutir com os fiscais, sua postura ereta apesar da adversidade, defendendo sua terra com uma paixão que ela agora entendia completamente.
Ele não estava apenas lutando por sua fazenda. Estava lutando por sua redenção, por sua segunda chance de fazer a coisa certa. Sofia tomou uma decisão. Não importava que Gael a odiasse, não importava que sua vida pudesse estar em perigo. Ela não permitiria que a mesma empresa que havia destruído sua família destruísse também o homem que aprendera a amar. Ela se aproximou de Gael, que a viu e imediatamente endureceu a expressão. "Você ainda está aqui", disse ele friamente. "Preciso falar com você", respondeu Sofia, ignorando os olhares curiosos dos funcionários. "É sobre sua empresa anterior, sobre por que eles estão realmente fazendo isso." Gael hesitou. "Não tenho tempo para mais mentiras." "Não são mentiras", disse Sofia, sua voz carregada de urgência. "Meu nome é Sofia Romano, sou advogada, e sei como provar que você está sendo sabotado." A expressão de Gael mudou, uma mistura de choque e compreensão passando por seus olhos. "Sofia Romano, a filha de João Romano. Você se lembra do meu pai?" "Lembro-me de todos", respondeu Gael, sua voz baixa. "Todos os que minha antiga empresa destruiu, incluindo sua família." O ar entre eles ficou carregado de tensão. Sofia podia ver a dor nos olhos dele, a culpa que o havia perseguido por todos esses anos. "Então você sabe por que vim aqui", disse ela. "Para me destruir", respondeu ele. "Como eu mereço." "Não", Sofia balançou a cabeça. "Você não merece isto, e não vou deixar que aconteça." Gael a observou com uma expressão indecifrável por um longo momento. Sofia podia ver o conflito interno em seus olhos, a luta entre a desconfiança e a necessidade desesperada de acreditar nela. "Por que eu deveria confiar em você?", perguntou ele, sua voz baixa, mas carregada de dor. "Você mentiu para mim desde o primeiro dia. Veio aqui com a intenção de me destruir." "Porque agora sei a verdade", respondeu Sofia, dando um passo à frente. "Você não é o homem que eu pensava. A empresa que destruiu minha família, a mesma onde você trabalhava, está tentando roubar sua fazenda. Eles plantaram evidências, Gael. Eu ouvi Ricardo Mendes falando ao telefone." "Mendes está aqui?" A expressão de Gael endureceu ainda mais. "Aquele maldito... Você o conhece?" "Ele era meu sócio na Corporação Agrícola Paulista. Quando eu saí, tentou me convencer a vender minhas ações por uma fração do valor. Quando recusei, jurou que um dia me faria pagar por trair a empresa." Sofia sentiu as peças se encaixando. "Ele descobriu que eu estava investigando você e viu a oportunidade perfeita. Enquanto eu te distraía procurando por evidências que não existiam, eles plantaram poluentes no rio." "Isso não importa agora", disse Gael, passando a mão pelos cabelos. "Mesmo que seja verdade, como posso provar? Minha palavra contra a deles não vale nada." "Mas a minha pode valer", disse Sofia. "Sou advogada, Gael. Sei como funciona esse tipo de esquema porque já vi minha família ser destruída por ele. Posso te ajudar a lutar." "Por quê?" A pergunta saiu como um sussurro. "Por que você me ajudaria depois de tudo?" Sofia respirou fundo. Era o momento da verdade total. "Porque me apaixonei por você. Porque vi quem você realmente é. E porque não posso deixar que a mesma empresa que destruiu minha família destrua também o homem que amo." A confissão pairou no ar entre eles como uma ponte frágil. Gael a estudou por um longo momento, e Sofia podia ver a vulnerabilidade em seus olhos, a esperança lutando contra anos de desconfiança. "Sofia", disse ele, sua voz quebrando um pouco. "Eu... Não precisa dizer nada agora", interrompeu ela. "Só me deixe te ajudar. Podemos conversar sobre o resto depois." Gael assentiu lentamente. "O que você propõe?" "Primeiro precisamos de evidências. Se eles plantaram poluentes, deve ter sobrado algum rastro. Segundo, precisamos descobrir exatamente como eles fizeram isso. E terceiro," Sofia hesitou, "precisamos de um plano para expô-los publicamente de uma forma que não possam negar." Os próximos dias foram um borrão de atividade frenética. Sofia e Gael trabalhavam juntos, investigando cada centímetro da fazenda, procurando por evidências da sabotagem. A tensão entre eles havia mudado,
não mais baseada em desconfiança, mas em uma intimidade forçada que tornava cada momento carregado de significado. Sofia descobriu que Gael havia guardado todos os recibos de compra de produtos agrícolas dos últimos 3 anos. Não havia uma única compra dos químicos encontrados na água. Mais importante ainda, ela encontrou registros de câmeras de segurança que mostravam movimentação suspeita perto do rio durante a noite, poucos dias antes da descoberta da poluição. Aqui, disse ela, apontando para a tela do computador, você pode ver 2 homens despejando algo na água às 2 da manhã. Gael se inclinou sobre o ombro dela para ver melhor e Sofia sentiu seu coração acelerar com a proximidade. Ele cheirava a terra e a algo indefinivelmente masculino que a fazia desejar se virar em seus braços. Reconheço aquele carro, murmurou Gael, sua respiração quente perto do ouvido dela. É do Departamento de Consultoria Ambiental da corporação. Mendes deve ter mandado seus capangas. Então temos eles, disse Sofia, tentando se concentrar no trabalho apesar da distração de tê-lo tão perto. Não ainda, respondeu Gael, se afastando abruptamente, como se também tivesse sentido a tensão entre eles. Precisamos de mais. Mendes é esperto. Vai encontrar uma forma de descartar isso. Foi então que Sofia teve uma ideia perigosa. E se conseguíssemos uma confissão? Como? Eu vou até ele. Vou me apresentar como Sofia Romano e dizer que quero fazer um acordo, que em troca de dinheiro posso fornecer informações sobre suas operações aqui. Absolutamente não, disse Gael, sua voz carregada de uma autoridade que não admitia discussão. É muito perigoso. Se eles descobrirem que você está gravando... É a única forma, insistiu Sofia. Eles me subestimam, por eu ser mulher. Acham que sou só uma advogada ambientalista ingênua. Não vão suspeitar. Sofia, não. Gael se aproximou novamente, suas mãos segurando os ombros dela. Não posso deixar você se arriscar assim. Não por minha causa. Não é só por sua causa, respondeu ela colocando as mãos no peito dele. É por justiça, por todas as famílias que eles destruíram, por todas as que ainda vão destruir se não os pararmos. Gael a olhou nos olhos por um longo momento. Se algo acontecer com você... Não vai acontecer, disse Sofia, se aproximando mais. Confie em mim. Eu confio, murmurou ele, sua voz rouca. Eu confio em você. A tensão entre eles finalmente explodiu. Gael a puxou para seus braços, seus lábios encontrando os dela em um beijo desesperado, carregado de semanas de desejo reprimido e medo de perder um ao outro. Sofia se derreteu contra ele, todas as suas defesas desmoronando. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. Depois que isso acabar, disse Gael encostando a testa na dela, vamos conversar. Sobre tudo. Sobre seu pai, sobre o que aconteceu, sobre nós. Sobre nós, repetiu Sofia, saboreando as palavras. Mas primeiro, disse ele, se afastando com relutância, vamos pegar esses bastardos. Sofia encontrou Ricardo Mendes no hotel mais caro de Ribeirão Preto, exatamente onde esperava que um homem de sua arrogância escolhesse se hospedar. Ela havia trocado suas roupas de trabalho por um terno elegante, transformando-se novamente na advogada que costumava ser. O microfone minúsculo estava escondido em seu broche, e ela tinha certeza de que sua performance seria convincente. Dr. Mendes, disse ela, se aproximando da mesa onde ele tomava café no restaurante do hotel. Sou Sofia Romano. Acredito que seus homens estiveram me procurando. Mendes levantou os olhos, um sorriso calculista se formando em seus lábios. Acha a famosa Sofia Romano. Sente-se, por favor. Estava ansioso para conhecê-la. Sofia se sentou mantendo uma postura profissional. Entendo que vocês têm interesse em informações sobre a Fazenda Stone. Direto ao ponto. Gosto disso. Mendes tomou um gole de café. Digamos que estamos interessados em acelerar alguns processos legais. Ouvi dizer que você tem acesso privilegiado às operações da Fazenda. Tenho. Passei semanas lá dentro, observando tudo. Sofia se inclinou ligeiramente para a frente. Mas informações têm preço. Naturalmente. Que tipo de informações estamos falando? Sofia respirou fundo. Sei que vocês plantaram evidências no rio.
Vi os homens na gravação das câmeras de segurança. O sorriso de Mendes vacilou por um momento, mas se recuperou rapidamente. Não sei do que está falando. Claro que sabe. A pergunta é, quanto vale meu silêncio? Mendes a estudou por um longo momento. Você é mais inteligente do que pensei. Muito bem. 50 mil reais para você manter a boca fechada e desaparecer. 100 mil, contra-ofereceu Sofia. E quero saber por que vocês querem tanto essa fazenda. Você não está em posição de negociar, disse Mendes, sua voz endurecendo. Não? Sofia sorriu. Tenho evidências que podem destruir seu plano. Posso entregá-las à imprensa ou à polícia. Ou posso entregá-las a vocês. Escolham. Mendes riu, um som frio e calculista. Sabe o que eu acho? Acho que você está blefando. Acho que se apaixonou pelo seu alvo e agora está tentando protegê-lo. Sofia sentiu um calafrio, mas manteve a expressão impassível. Isso é ridículo. É? Então por que seus homens relataram que você e Stone pareciam muito próximos nas últimas semanas? Vocês estavam me vigiando? Naturalmente, não confiamos em ninguém, especialmente em alguém com seus antecedentes familiares. Mendes se recostou na cadeira. Sua família foi patética, sabe? Seu pai era um fazendeiro medíocre que se recusou a evoluir com os tempos. Nós fizemos um favor ao tirá-lo do mercado. Sofia sentiu a raiva explodir em seu peito, mas forçou-se a manter a calma. Meu pai era um homem honesto. Honesto e estúpido, como você, aparentemente. Mendes se inclinou para a frente, seus olhos brilhando. Com malícia. Vou lhe fazer uma oferta final, 20 mil reais para você sair da cidade hoje mesmo, ou posso fazer com que você tenha um acidente muito conveniente. Está me ameaçando? Estou sendo realista. Você se envolveu em algo muito maior do que pode lhe dar. A fazenda Stone vai ser nossa, de uma forma ou de outra. Gael Stone vai pagar por ter me traído há 3 anos. E você pode ser esperta e sair do caminho, ou pode se tornar apenas mais uma baixa colateral. Sofia se levantou fingindo estar abalada. Preciso pensar. Tem até amanhã de manhã, disse Mendes. Depois disso, não posso garantir sua segurança. Sofia saiu do hotel com as pernas tremendo, mas não de medo, de raiva. Ela tinha conseguido exatamente o que precisava. A gravação era clara, incriminadora. Mendes havia confessado não apenas a sabotagem, mas também suas intenções de fazer mal a ela e a Gael. Ela dirigiu de volta à fazenda, o coração disparando de adrenalina. Quando chegou, encontrou Gael esperando na varanda da casa principal, a preocupação estampada no rosto. Como foi? Perguntou ele, correndo para encontrá-la. Consegui, disse Sofia, mostrando o gravador. Ele confessou tudo, a sabotagem, as ameaças, até mesmo admitiu que foi responsável pela destruição da minha família. Gael a puxou para seus braços, segurando-a com força. Você foi incrível e muito corajosa. Agora precisamos agir rápido, disse Sofia, se afastando relutantemente. Ele me deu até amanhã de manhã. Depois disso, vai tentar nos eliminar. Não se preocupe, disse Gael, sua voz carregada de uma determinação férrea. Eu tenho um plano. Mas antes que ele pudesse explicar, o som de carros se aproximando os fez se virar. 3 SUVs pretos subiram pela estrada de acesso, parando em frente à casa. Homens de terno saíram dos veículos, e Sofia reconheceu alguns deles como os mesmos, que havia visto nas gravações de segurança. Merda, murmurou Gael. Eles devem ter descoberto que você estava gravando. Como? Não importa agora. Gael a puxou para dentro da casa. Temos que sair daqui. Mas era tarde demais. A casa foi cercada em questão de minutos. Sofia e Gael se encontraram encurralados no escritório, ouvindo passos se aproximando pelo corredor. Tem uma saída dos fundos? Perguntou Sofia desesperada. Tem, mas eles devem ter cercado a casa toda. Gael pegou uma espingarda do armário. Sofia, escute. Não importa o que aconteça. Você não pode deixar que eles peguem essa gravação. Não vou deixar você lutar sozinho. Não é sua luta, disse Gael, mas sua voz estava cheia de ternura. Você já fez mais do que suficiente. É minha luta, sim, respondeu Sofia pegando o telefone. E tenho uma ideia.
A porta se abriu violentamente e Mendes entrou seguido por 4 homens armados. Seu rosto estava vermelho de raiva. "Pensaram que podiam me enganar?" gritou ele. "Entregue a gravação, Sofia. Agora." "Que gravação?" perguntou Sofia, tentando parecer inocente. "Não me teste", rosnou Mendes. "Sei que você gravou nossa conversa. Entregue ou vou fazer vocês dois pagarem muito caro." Foi então que Sofia sorriu. "Você tem razão. Eu gravei nossa conversa, mas há algo que você não sabe." "O quê?" "Estava transmitindo ao vivo", disse Sofia, mostrando o telefone. "Tudo foi direto para a Polícia Federal e para 3 emissoras de televisão. Sua confissão está no ar neste exato momento." A expressão de Mendes mudou de raiva para pânico absoluto. "Isso é impossível." "É muito possível quando você conhece a tecnologia certa", disse Sofia. "Acabou, Mendes. Vocês perderam." O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som distante de sirenes se aproximando. Mendes olhou para o telefone de Sofia com uma expressão de horror e fúria, enquanto seus homens trocavam olhares nervosos. "Vocês são uns idiotas", gritou Mendes para seus capangas. "Como deixaram ela fazer isso?" "Chefe, a gente não sabia", começou um deles. "Calem a boca." Mendes se virou para Sofia, os olhos brilhando com uma raiva assassina. "Você acabou de assinar nossa sentença de morte, mas se vamos cair, vamos levar vocês junto." Sofia sentiu o medo tomar conta, mas manteve a voz firme. "Já é tarde demais. A transmissão foi ao vivo. Meio país viu você confessando seus crimes." "Talvez", disse Mendes, puxando uma pistola. "Mas mortos não podem testemunhar." Gael se colocou na frente de Sofia, a espingarda apontada para Mendes. "Você vai ter que passar por cima de mim primeiro." "Com prazer", respondeu Mendes. Mas, antes que pudesse atirar, o som de sirene se tornou ensurdecedor. Dezenas de viaturas da Polícia Federal cercaram a propriedade e uma voz amplificada ecoou no ar. "Aqui é a Polícia Federal. A casa está cercada. Saiam com as mãos para cima." Mendes sorriu, um sorriso frio e calculista. "Parece que vamos ter que negociar nossa saída daqui." "Não vai haver negociação", disse Sofia, mas sua voz tremeu ligeiramente. "Não?" Mendes apontou a arma para ela. "Vamos ver se a polícia está disposta a assistir vocês dois morrerem na televisão nacional." Foi então que Sofia percebeu a gravidade da situação. A transmissão ao vivo ainda estava ativa. Milhões de pessoas estavam assistindo, incluindo sua mãe, seus amigos, seus colegas de trabalho. Eles estavam presos em um confronto que poderia terminar em tragédia, e tudo estava sendo transmitido ao vivo. "Mendes, pare com isso", disse Gael, sua voz tensa. "Você só vai piorar as coisas para si mesmo." "Já estou ferrado", respondeu Mendes. "Vocês se certificaram disso, mas posso escolher como vou cair." Sofia viu a determinação suicida nos olhos dele e soube que tinham pouco tempo. Mendes era um homem desesperado, e homens desesperados eram os mais perigosos. Ela precisava agir, mas qualquer movimento em falso poderia resultar em morte. "Você quer saber por que eu odio tanto Gael Stone?" perguntou Mendes, ainda apontando a arma para ela, mas agora falando para as câmeras invisíveis. "Porque ele me traiu. Éramos sócios, construímos um império juntos. Mas então ele desenvolveu uma consciência. Começou a questionar nossos métodos, a falar sobre ética e responsabilidade social." "Porque estava certo", disse Gael, sua voz carregada de arrependimento. "Nós destruímos famílias, devastamos o meio ambiente, tudo por ganância." "E você me abandonou", gritou Mendes. "Vendeu suas ações e fugiu para brincar de fazendeiro. Deixou-me sozinho para lidar com as consequências." Sofia começou a entender. "Você culpa Gael por sua própria consciência culpada." "Consciência?" Mendes riu amargamente. "Eu não tenho consciência. Só tenho raiva, raiva de ter sido abandonado, raiva de ter perdido o meu melhor sócio e raiva de ver ele tentando se redimir enquanto eu afundava sozinho." "Você escolheu continuar", disse Gael. "Eu ofereci para você vir comigo. Ofereci para dividirmos tudo e começarmos de novo." "Dividir?" Mendes cuspiu. "Eu não queria dividir.
Eu queria que você ficasse e continuasse sendo o bastardo implacável que sempre foi. Juntos éramos invencíveis. Sofia viu lágrimas nos olhos de Gael e compreendeu a profundidade de sua culpa. Ele não se sentia culpado apenas pelas famílias que havia destruído, mas também por ter deixado seu antigo sócio para trás. Então este é seu plano de vingança? Perguntou ela, tentando ganhar tempo. Destruir a fazenda dele e depois nos matar? Não é vingança, disse Mendes, sua voz assumindo um tom quase melancólico. É justiça. Gael Stone abandonou nossa parceria, abandonou nosso império. Ele merece perder tudo como eu perdi. Você não perdeu nada, gritou Sofia, sua raiva finalmente explodindo. Você escolheu continuar sendo um criminoso. Escolheu destruir famílias inocentes. Escolheu ser um monstro. Como sua família? Mendes sorriu cruelmente. Seu pai era patético, chorando e implorando quando fomos tomar a fazenda dele, sem dignidade nenhuma. Sofia sentiu uma fúria cega tomar conta dela. Meu pai era um homem honesto. Seu pai era um fracassado, continuou Mendes, claramente tentando provocá-la. Você é igualzinha a ele. Pensou que podia me derrotar. Você não passa de uma advogadinha mimada brincando de justiceira. Pare, disse Gael, sua voz baixa e perigosa. Ela não tem nada a ver com isso. Não tem? Mendes riu. Ela veio aqui para destruir você. Só mudou de lado porque se apaixonou. Que romântico. Sofia viu a oportunidade que procurava. Mendes estava distraído, provocando-os, alimentando seu próprio ego. Ela deu um passo para o lado, colocando-se em posição para desarmar um dos capangas. Você tem razão, disse ela, sua voz assumindo um tom de rendição. Eu vim aqui para destruir Gael, mas descobri que estava errada. Muito tocante, zombou Mendes. Descobri que o verdadeiro monstro sempre foi você, continuou Sofia. Você que planejou tudo, você que deu as ordens. Gael era apenas um peão em seu jogo. Mentira, gritou Mendes. Gael era tão culpado quanto eu. Era, admitiu Sofia. Mas ele mudou, ele se redimiu, enquanto você continuou sendo o mesmo parasita de sempre. Mendes apontou a arma diretamente para o rosto dela. Chega de conversa, vamos acabar com isso. Foi então que Sofia ouviu o som que estava esperando. Passos subindo silenciosamente a escada dos fundos. Gael também ouviu, e seus olhos se encontraram. Por um momento, ele assentiu quase imperceptivelmente. Você está certo, disse Sofia, erguendo as mãos. Acabou. Você ganhou. Mendes baixou ligeiramente a arma, um sorriso triunfante no rosto. Finalmente aprendeu. Foi quando Sofia se jogou para o lado, derrubando o capanga mais próximo, enquanto Gael saltava sobre Mendes. O escritório explodiu em movimento quando a polícia invadiu pela porta dos fundos. Tiros ecoaram, gritos, confusão. E então, silêncio. Sofia estava no chão, coberta pelo corpo de um dos capangas desarmados. Gael estava lutando com Mendes, perto da janela. A polícia estava gritando ordens contraditórias. Mas algo estava errado, muito errado. Havia sangue no chão. Muito sangue. E alguém não estava se movendo. O sangue no chão era de um dos capangas de Mendes, ferido durante a confusão quando a polícia invadiu o escritório. Sofia se levantou rapidamente, o coração disparando, e viu Gael algemando. Mendes contra a parede. O ex-sócio estava vencido, finalmente capturado após anos de crimes. Acabou, disse o delegado da Polícia Federal, aproximando-se de Sofia. A transmissão ao vivo foi fundamental. Temos evidências suficientes para condenar toda a organização. Sofia ainda tremia de adrenalina quando Gael se aproximou, seus olhos percorrendo-a em busca de ferimentos. Você está bem? Estou, respondeu ela, permitindo que ele a envolvesse em seus braços. Está tudo bem. Mendes foi levado algemado, mas não antes de lançar um último olhar de ódio para Gael. Isso não vai trazer de volta as famílias que destruímos, gritou ele. Vocês podem me prender, mas não podem apagar o que fizemos. Não, concordou Gael, sua voz calma mas firme. Mas podemos impedir que você faça mais mal, e podemos tentar reparar o que foi destruído.
Nas semanas que se seguiram, a história de Sofia e Gael se tornou nacional. A advogada que havia infiltrado na fazenda do homem que destruiu sua família, apenas para descobrir que ele havia mudado e se apaixonar por ele. A mídia romantizou o caso, chamando-o de vingança que virou amor. Mas para Sofia e Gael, a realidade era mais complexa. Eles precisavam lidar com as consequências de suas ações, tanto passadas quanto presentes. A fazenda foi limpa de todas as evidências plantadas, e Gael foi completamente inocentado. Mais importante, a investigação revelou dezenas de outros casos de sabotagem e corrupção envolvendo a Corporação Agrícola Paulista. Sofia estava em seu antigo escritório em São Paulo, organizando os documentos finais do caso, quando Gael apareceu na porta. Ele parecia desconfortável com o ambiente urbano, suas roupas de fazendeiro contrastando com o ambiente corporativo. "Pensei que você fosse voltar para a fazenda", disse ele, parando na entrada. "Vou", respondeu Sofia, fechando o último arquivo. Só estava terminando alguns detalhes legais. "E depois?" Sofia se levantou, caminhando até ele. "Depois precisamos conversar. Sobre tudo. Sobre meu pai, sobre sua culpa, sobre nós." Gael assentiu. "Eu visitei o túmulo do seu pai ontem." Sofia sentiu o coração apertar. "Você visitou?" "Levei flores. Pedi desculpas." Gael olhou para as próprias mãos. "Sei que não é suficiente. Sei que nada que eu faça vai trazê-lo de volta ou apagar o que minha antiga empresa fez à sua família." "Não", concordou Sofia. "Não vai. Mas também não foi você quem deu as ordens. Você era tão manipulado por Mendes quanto qualquer um." "Isso não me absolve", disse Gael. "Eu era adulto. Fiz minhas escolhas. E agora está fazendo escolhas." "Diferentes", respondeu Sofia, tocando seu rosto. "Esse é o homem por quem me apaixonei. Não o empresário de 3 anos atrás, mas o homem que cuida de bezerros doentes e toca piano nas noites solitárias." Gael pegou a mão dela, pressionando-a contra seu rosto. "Eu te amo, Sofia. Amo sua força, sua determinação, sua capacidade de ver além das aparências. Mas entendo se você não conseguir me perdoar pelo que minha empresa fez." "Já perdoei", disse Sofia, surpreendendo-se com sua própria certeza. "Não foi fácil e levou tempo, mas perdoei. Porque holding on to anger was only hurting me. E porque vi quem você realmente é." "Então o que fazemos agora?", perguntou Gael. Sofia sorriu. "Agora construímos algo novo, juntos." 6 meses depois, Sofia estava de volta à fazenda Stone. Mas desta vez como sócia de Gael em uma nova empresa de consultoria em agricultura sustentável. Eles usaram a indenização que Sofia recebeu da Corporação Agrícola Paulista para criar um fundo de apoio a pequenos produtores rurais, especialmente aqueles que haviam sido prejudicados por práticas corporativas predatórias. A Fazenda Stone se tornou um modelo de sustentabilidade, recebendo visitantes de todo o país que queriam aprender sobre práticas agrícolas responsáveis. Sofia havia trocado seus ternos por jeans e botas, mas mantinha seu escritório na fazenda, onde atendia casos de direito ambiental pro bono. "Você se arrepende?", perguntou Gael uma tarde, encontrando-a na varanda da casa principal, observando o pôr do sol sobre as terras que agora eram também suas. "De quê?", perguntou Sofia, se aconchegando em seus braços. "De ter desistido da vida na cidade, do escritório de advocacia, da carreira que construiu." Sofia riu. "Você está brincando? Nunca fui tão feliz em minha vida. Mesmo depois de tudo pelo que passamos." "Especialmente depois de tudo pelo que passamos", respondeu ela, virando-se para encará-lo. "Sabe o que descobri?" "O quê?" "Que às vezes o que parece ser vingança é na verdade destino. Vim aqui para destruir você, mas o que realmente destruí foi minha própria amargura. Encontrei algo muito melhor no lugar." Gael a beijou, um beijo doce e cheio de promessas. "Eu também encontrei", murmurou contra seus lábios. "Encontrei redenção, encontrei paz, encontrei amor." "E eu encontrei meu lar", disse Sofia, olhando para as terras que se estendiam diante deles. "Não o lugar onde nasci, mas o lugar onde escolhi viver. Com você."
Enquanto o sol se punha sobre a fazenda Stone, Sofia e Gael permaneceram abraçados na varanda, planejando o futuro. Eles haviam começado como inimigos, unidos pela dor do passado. Agora eram parceiros, unidos pela esperança do futuro. Vingança havia se transformado em redenção. A raiva havia se transformado em amor. E duas almas feridas haviam encontrado cura uma na outra. Na distância, o som de cavalos correndo livres pelos campos ecoava como uma sinfonia de liberdade. Sofia sorriu, sabendo que havia finalmente encontrado seu lugar no mundo. Não como a filha de João Romano, nem como a advogada Sofia Romano, mas como a mulher que havia aprendido que às vezes a maior vitória não está em destruir o inimigo, mas em transformá-lo em aliado. E no amor que cresceu entre eles, tanto Sofia quanto Gael encontraram não apenas perdão pelos erros do passado, mas também a força para construir um futuro melhor, juntos.